Olá e bem-vindos. O material que a gente tem na mesa hoje olha, bem diferente. E confesso que me deixou muito intrigado. É diferente mesmo. Não é um artigo, não é um livro. É o roteiro de um podcast fictício. O nome é O Jugo de Jesus. Um nome forte. Demais. E o episódio se chama O Código do Descanso e a Fita 11.25. A premissa, nossa, é de arrepiar. Um narrador anônimo recebe uma fita magnética antiga, sabe? Com o áudio todo corrompido. E essa fita supostamente guarda um segredo sobre cansaço e descanso. Um segredo que teria sido escondido por uma cidade inteira. Uma cidade que, nas palavras do roteiro, editou o tempo. É uma premissa fantástica, porque ela pega algo que, assim, muita gente já ouviu, uma passagem bíblica, e a transforma num artefato proibido. Exato. Quase um arquivo da Área 51, sabe? É uma maneira muito inteligente de forçar a gente a ouvir de novo, mas com outros ouvidos. É isso. E a nossa análise aqui vai ser justamente essa. Tentar entender como esse roteiro usa uma roupagem de thriller, de mistério, para reinterpretar Mateus 11. E conectar com hoje. E conectar uma mensagem de 2000 anos atrás com a nossa ansiedade moderna. Mas, já de cara, eu fiquei pensando, usar esse formato de true crime para um texto bíblico não corre o risco de ser só um truque, de, sei lá, talvez até banalizar um tema que é sagrado para tanta gente? É um risco. Com certeza é um risco. E se fosse mal feito, cairia no ridículo fácil. Pois é. Mas eu acho que o roteiro se salva porque ele usa o formato não para chocar, mas para criar urgência. Ele nos faz olhar para uma passagem que a gente já ouviu 1000 vezes como se fosse a primeira vez. Cheia de perigo. Cheia de perigo e com um segredo vital. Acredito que a intenção aqui é o contrário de banalizar. É resgatar a sensação de que aquilo era uma mensagem revolucionária, quase subversiva para a época. Entendi. É como tirar o texto da redoma de vidro da religião e colocar na rua, no meio da conspiração. Ok, vamos mergulhar nisso então. Vamos lá. O roteiro abre de um jeito muito cinematográfico. A gente ouve o que é descrito como um vento metálico, passos num assoalho velho e aquele clique clássico de um gravador de fita. Total, já cria a atmosfera na hora. A atmosfera é de algo secreto, clandestino, e aí, no meio da estática, uma voz distorcida diz: eles escondem a chave. Dizem que somos sábios, mas somos cegos. O fardo está nos matando. Pronto. O mistério está plantado nos primeiros 30 segundos. E o que é fascinante aqui é a camada dupla que o roteiro constrói. Ele nos apresenta essa cidade fictícia, um lugar onde, e eu adoro essa frase, o passado é uma doença. Nossa, que pesado. Muito. E existe um pacto de silêncio sobre tudo que aconteceu antes do grande silêncio. Ninguém fala, ninguém lembra. Em paralelo, o roteiro nos joga no cenário histórico real da passagem. Judéia, ano 30. Exato, um lugar sob dupla opressão. De um lado, a força militar do Império Romano, do outro, uma elite religiosa que, segundo o roteiro, impunha um sistema com 613 regras. 613? É um fardo de performance religiosa quase impossível de carregar. Então a cidade fictícia, com seu grande silêncio, é uma metáfora para a sociedade daquela época? Exatamente. O silêncio da cidade é um espelho da tentativa de controlar a população, de criar um sistema onde as pessoas estão tão ocupadas, tão cansadas seguindo regras, que não tem tempo para questionar. E a fita? A fita proibida, com aquela voz anônima, é o que quebra esse silêncio. É a verdade que vaza pelas rachaduras do sistema. E para organizar essa investigação, o roteiro cria o que ele chama de dossiê Mateus 11 e apresenta os personagens-chave. Primeiro, os sábios e entendidos. E o roteiro é bem específico. Não são só pessoas inteligentes, são a elite, os intelectuais. Aqueles que, nas palavras do roteiro, usam a informação como arma de controle. É uma visão bem forte do conhecimento, né? Muito. E é contraintuitivo pra gente, que geralmente vê o conhecimento como algo que liberta. Aqui, ele é apresentado como um portão. E os sábios são os guardiões que decidem quem entra.
Em oposição a eles, a gente tem o segundo grupo. Os pequeninos, que, de novo, o roteiro define de uma forma inesperada. Não são crianças. Não são. São os analfabetos do sistema, os marginalizados, os que não tinham voz ou status para participar do debate intelectual da época. E, por fim, o terceiro personagem do dossiê, o filho. O que tem o código de acesso. Exato. Descrito como o único que tem o código de acesso ao pai. Aquele que conhece o segredo por inteiro. E essa divisão nos leva direto ao coração do paradoxo que o roteiro quer explorar. Por que Jesus, na passagem, agradece a Deus por esse segredo estar oculto para os sábios e revelado aos pequeninos? Isso parece o contrário do que a gente faria. A gente valoriza o estudo, a inteligência. Pois é. Mas a resposta que o roteiro sugere é genial. Não é sobre capacidade intelectual, é sobre postura. Postura? Como assim? É uma questão de controle versus entrega. A sabedoria dos sábios, no contexto do roteiro, é uma sabedoria que leva ao orgulho, à autossuficiência. Ah, entendi. É o tipo de conhecimento que faz você achar que tem todas as respostas e que pode controlar a realidade com suas regras. Já a revelação aos pequeninos exige o oposto. Exige humildade. Humildade, dependência, um coração aberto. A ideia é que o segredo não é um quebra-cabeça para ser solucionado pela mente, mas uma verdade para ser recebida pelo coração. Os sábios não conseguiam recebê-la porque as mãos deles já estavam cheias. Segurando o próprio controle. Uau, essa distinção é fundamental. Mas como que o roteiro conecta isso com a ideia de cansaço? Porque até aqui parece uma discussão, puramente filosófica. E aí que a fita avança e a coisa fica visceral. O narrador do roteiro descreve que a voz anônima, na gravação, começa a chorar. É um momento de quebra, sabe? Sim. E é entre soluços que ele cita o versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O choro conecta o paradoxo intelectual ao sofrimento humano real. Tira do campo das ideias e traz para a vida. Exato. O roteiro descreve o cansaço daquela cidade fictícia como a única moeda de troca, onde as pessoas se matavam de trabalhar para comprar sonhos que nunca chegavam. Uma imagem que, convenhamos, não é tão distante da nossa realidade. Nem um pouco. E é nesse ponto que o roteiro introduz o que ele chama de a curiosidade arqueológica. A análise da palavra jugo. Adoro essa parte. Ele explica o óbvio que era uma peça de madeira que unia dois bois, por exemplo. Mas o detalhe que eu nunca tinha parado para pensar, e que o roteiro destaca, é que um jugo mal ajustado era literalmente um instrumento de tortura. Isso, ele feria, esfolava, matava o animal lentamente. Exato. E esse detalhe ressignifica a oferta de Jesus de uma maneira brutal. Ele não está oferecendo um conceito abstrato de paz. Ele está falando com gente que entendia perfeitamente o que era um jugo bom e um jugo ruim. E aqui está a grande virada. O que o roteiro chama de o paradoxo sinistro. Peraí, então a oferta não é deixa seu fardo aqui e vai embora livre. É mais como você está usando o equipamento errado e com o parceiro errado. Venha trabalhar comigo. Exatamente isso. Eu nunca tinha visto por esse ângulo. A oferta não é a ausência de carga. Não é. A oferta é uma troca de parceria. Essa é a expressão que o roteiro usa. Você não deixa de carregar um peso, a vida continua tendo seus desafios. Mas você troca o jugo torturante do sistema. As 613 regras, a pressão social. Isso, a busca por aprovação, o que for. Por um jugo feito sob medida, suave, que não machuca. A carga não some, ela é compartilhada com um parceiro que sabe levar o peso junto com você. Isso muda tudo. Tudo. A perspectiva sai de servidão para colaboração. E o roteiro ainda tenta dar mais peso a isso com os detalhes históricos, né? Ele menciona que esse discurso de Jesus aconteceu na Galileia, que ele descreve como terra de pescadores e gente bruta. Sim, um lugar improvável para se encontrar mansidão e humildade de coração, o que tornaria a mensagem ainda mais chocante. Certo. E ele vai além numa jogada bem inteligente. O narrador menciona que, se a gente olhar para livros apócrifos, como os de Tomé ou de Maria Madalena, percebe-se uma obsessão secreta dos primeiros seguidores pelo tema do descanso. Certo, ele cita isso, mas passa rápido. O que isso significa na prática? Por que mencionar esses livros?
Mencionar esses livros é uma maneira sutil, mas brilhante de reforçar a premissa de verdade proibida da fita. Ah, boa. Textos como o Evangelho de Tomé, que não entraram na Bíblia canônica, têm um tom muito mais introspectivo, focado no autoconhecimento, sabe? Na busca por uma verdade interior. Certo. Ao fazer essa referência, o roteiro sugere que essa ideia de descanso interior talvez fosse central para uma corrente do cristianismo primitivo que acabou sendo, marginalizada. Ou perdida. Alimentando a conspiração. Exato. Alimenta a narrativa de que estamos redescobrindo um segredo. A fita não é só a gravação de um sermão, é a chave para uma sabedoria esquecida. Faz todo sentido. É mais uma peça do quebra-cabeça. E isso nos leva direto para a aplicação moderna, que é onde o roteiro realmente crava os dentes. Sim, Ele não se contenta em ser só uma análise do passado. A pergunta que o narrador faz é: por que esse áudio, essa fita, seria perigosa hoje, em 2026? e a resposta é a conexão direta que o roteiro traça entre aquele cansaço de 2000 anos atrás e a nossa ansiedade moderna. Para provar o ponto, ele revela que no finalzinho da fita, quase inaudível, tem uma frase perdida. Dita por uma voz feminina. Isso, que o narrador diz que ecoa a cantora Bruna Carla. Uma frase que ele descreve como um aviso arrepiante. Nossa, isso bate forte. Bate muito forte. E essa frase é a ponte perfeita entre os dois mundos. Ela resume a ansiedade da performance, a cultura do hustle, da busca incessante pelo próximo degrau. Sim, o próximo objetivo. Exato. E o que é poderoso na análise do roteiro é que ele transforma uma virtude moderna, a ambição, a busca por mais, numa forma de controle. A cidade silenciosa do roteiro não proibia a felicidade. Ela adiava. Ela adiava indefinidamente. E essa é uma crítica brilhante à nossa própria cultura de produtividade, que nos vende a ideia de que o descanso é uma recompensa futura, não um direito presente. Entendi. Então o roteiro expõe um conflito direto. De um lado, a voz do sistema moderno, corra atrás do próximo cargo, do próximo milhão, uma busca que nunca acaba e gera um cansaço crônico. Isso. E do outro lado, a mensagem do Código de Mateus 11. O descanso não está no futuro depois que você conquistar tudo. O descanso é uma possibilidade agora, dentro desse jugo suave. Agora. A conclusão do roteiro é que o fardo se torna leve não porque os problemas somem, mas porque você para de carregar o peso que não é seu. O peso da aprovação dos O outros? peso da aprovação, o peso de ter que performar para o sistema. É como aquela sensação quando você finalmente entrega um projeto gigante no trabalho e percebe que passou semanas sem dormir se preocupando com a opinião de uma ou duas pessoas. E de repente o peso some. E de repente esse peso some. O roteiro aplica essa mesma libertação, mas numa escala existencial. A grande revelação da cidade que apagou o passado é essa. Eles fizeram isso para que ninguém descobrisse que é possível ser feliz com o presente. Que a paz não é um destino. É uma forma de caminhar. E é uma jornada aí tanto. Pegar uma passagem tão conhecida e transformar nessa investigação de suspense cheia de camadas. É realmente provocador. Muito. O final do podcast fictício, então, é a cereja do bolo. A trilha sonora que estava suave fica épica, a estática da fita volta com tudo e a última coisa que a gente ouve é um sussurro. O meu fardo é leve. E logo depois, o som da fita sendo ejetada. E um silêncio absoluto. É um final que não te dá um resumo. Não, Ele te deixa no silêncio para processar o que acabou de ouvir. É muito eficaz. deixa mesmo. E o narrador do roteiro ainda dá um último nó na nossa cabeça. Ele diz que se a pessoa está ouvindo aquela mensagem até o fim, é porque ela foi escolhida como um dos pequeninos. Que a revelação não chegou por mérito ou por esforço intelectual, mas por graça, porque assim aproveu ao Pai. Quer dizer, ele vira a lógica do merecimento de cabeça para baixo, totalmente. Não é sobre entender, é sobre receber. Exato. E para fechar, de vez, o roteiro não nos dá uma resposta, mas nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que o narrador faz enquanto, simbolicamente, guarda os arquivos de volta na gaveta das verdades proibidas. Um convite à autoavaliação. Isso. E a pergunta que fica ecoando no silêncio é:
O que você está carregando que não foi Jesus quem colocou nos seus ombros? Que pergunta. Ela fica com a gente, né? Ela te força a fazer um inventário de todos os pesos que a gente carrega por obrigação, por medo, por orgulho. É uma forma muito poderosa de encerrar. Sem dúvida. É a aplicação final do código. A pergunta te convida a identificar os julgos mal ajustados na sua própria vida e deixa a decisão do que fazer com eles inteiramente com quem ouve.